medida que forem surgindo dúvidas, comentários, essas coisas, o pessoal me ajudando aí, a gente vai esclarecendo de alguma forma, tá bom? Bom, o primeiro que a gente vai começar hoje, né, são os nemateumintos, né, que são vermes cilíndricos, né, tem a forma cilíndrica. O desenvolvimento dele é em 3 estágios, tá? Sendo que ele vai se desenvolver a partir de um ovo, né, após a cópula do macho e da fêmea, né, e 4 estágios juvenis. Então, diferença de estágio, tá errado, professor? Tá estágio e estádios? Não, tá certo, tá? Eu tenho estágios quando eu tenho áreas do desenvolvimento, né, do indivíduo, e eu tenho estádios quando é dentro da mesma fase. Tá? Vamos ver isso mais fácil. Então, o ovo é um estágio. Aí ele vai passar para o estágio posterior, que seria o juvenil, né, de desenvolvimento. Então, dentro desse estágio juvenil, ele passa por 4 fases diferentes, que são os estádios. Tá? Então, ele cresce 4 vezes dentro da fase juvenil. Beleza? E o outro estágio, que é o estágio adulto. Tá bom? Próximo aqui. Só para mostrar, né, o dimorfismo, né, quando a gente fala em dimorfismo, é a diferença, né, que existe entre um indivíduo e outro, tá? No caso aqui, macho e fêmea, tá? Então, sempre a gente tem esse dimorfismo, né? A fêmea, geralmente, ela é maior, tá? Geralmente, tá? Nem sempre, mas é geralmente maior, tá? Então, sempre vai ter uma diferença, tá, morfológica no jeito do bicho, tá, para determinar se ele é macho ou se ele é fêmea, tá bom? Então, isso aqui são modelos aí desses vermes cilíndricos, tá? Parecem minhocas, mas não são. Aí, a minhoca é lá na frente ainda, a gente vai chegar nela hoje, tá? E o modo de vida e o habitat desses animais, né? Desses seres aí. Eles podem viver no solo, tá? De uma forma, num primeiro estágio, por exemplo, o estágio de ovo, né? Eles geralmente se encontram no solo, na água, né? Então eles podem ser veiculados pela água, né? Transportados e manter um período dentro desse ambiente, né? E a grande maioria deles são endoparasitas, tá? Então a gente vai falar hoje de endo e de exoparasitas, tá? Endo é interno, tá? Tem alguém com o fone ligado? Oi, tem alguém com o fone ligado? Adriano, Oi. aproveitar que você deu uma paradinha, tem uma pergunta. Opa, então pode falar. O Douglas, será? Quer saber se precisa decorar todos os nomes. Então, não. Geralmente esses nomes, eles vão estar associados a doenças, que eu vou falar um pouquinho. Tá? Então, esse fato de ser endoparasita vai levar ao quê? A uma patologia, a uma doença. Tá? Então, pode ser que encontre associação do nome do parasita, mas geralmente numa prova, numa questão, eles colocam o nome do parasita. Tá? Então, isso não é obrigatório saber. Não, ele vai te relacionar a uma doença, né? Vai lá, ó, causador tal, da doença tal, aí vai pedir um ciclo, vai pedir como é que ela se desenvolve, como é que ela é passada. Então, é isso que pode acontecer. Não sei se ele deu para entender isso aí. Entendeu? Sim, entendeu. Ah, beleza, então. Tá? Então, como eu estava dizendo, eles são a maioria endoparasitas. Então, endo interno, tá? Endo é dentro, exo é fora. Tá? Então, a gente vai ver agora endo e depois a gente vai falar um pouquinho de exo, tá? Que são parasitas externos, tá bom? Parasitam plantas e animais.
Tá? Então, não é só parasita de seres humanos ou de animais, plantas também. Então, a gente vai... Por que as plantas são importantes? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Tá? Qual que é a reprodução? Né? Sexuada, né? E eles vão fazer o quê? Uma fecundação interna. Então, existe uma troca, né, do gameta masculino para inserção, né, para fecundar o gameta masculino, ou feminino. Tá? Então, existe lá um gameta que vai ser transportado do macho para a fêmea. Tá? Os sexos são separados, né? Então tem machos e fêmeas, com o dimorfismo sexual, que é aquilo que eu já mostrei naquela imagem. Né? Então, sempre eu vou ter uma característica morfológica a diferenciar um do outro. Oi? Alguma pergunta? Ainda não. Ah, tá. Não, beleza, vamos lá. Então tá aqui a foto para mostrar, né, as diferenças aí. Ó. Nesse caso aí, desse nematóide, olha, eu tenho lá o macho, o corpo dele, tá? Desculpa, a fêmea, o corpo dela é muito maior do que o corpo do macho. Ó. E o macho, ele vai ter sempre algum tipo de projeção, tá? Algum tipo de diferença aqui, ó, que é o quê? Seria o local onde ele vai fazer o ancoramento da cópula com a fêmea. Tá? Então, ainda são seres muito primitivos, né? São seres muito basais, mas eles já possuem alguns aparatos, né, para reprodução. Tá? Diferente aí de um mamífero, por exemplo, que vai ter o aparelho reprodutor completo macho e completo fêmea. Tá? Então, ele sempre vai ter um gancho, alguma coisa, uma espícula, para ancorar na região do poro genital da fêmea e fazer essa transferência de material. Tá? Importância médica. Tá? São causadores de doenças, né, como a filariose, tá? O amarelão, né, que é a ancilostomose, né, e a ascaridíase. Então, as perguntas geralmente vão estar dessa forma. Olha, o nematóide causador da filariose, vai aparecer o nome do bicho, né? E vai fazer alguma pergunta relacionada geralmente ao ciclo, a como que você adquire a doença. Tá? Então, sempre vai ser dessa forma. Tá? Então, o ciclo da filariose, no caso, é Wucheria brancoft, né? E quem vai ser o vetor disso? Quem vai levar isso para fazer a transferência desse indivíduo, né? Desse nematóide? Então, é um mosquito chamado Culex quinquefasciatus. Tá? Culex, ele vai ser aquele mosquitinho que a gente escuta o zumbido à noite. Sabe aquele que não deixa a gente dormir? Esse é um Culex. Tá? Então, ele tem o hábito noturno diferente do Aedes aegypti, que tem um hábito mais crepuscular, né, vamos dizer assim. Então, ele é no finalzinho da tarde e é um ambiente um pouco mais escuro. Tá? Esse não, esse aqui é noturno, ele só vai atuar durante a noite. Tá? Então, por que o Aedes aegypti pica a gente durante o dia? Né? Porque é o hábito dele, ele se adaptou a essa condição. Né? Então, ele acaba se infectando numa pessoa, né? E vai levar, né, algumas essas microfilárias, né, que são chamadas de L1, né, e levar para a próxima pessoa que ele fizer o repasse sanguíneo. Então, se ele fazer... Oi? Se ele fizer o repasse sanguíneo numa pessoa que está doente aqui, no Jardim Ângela, né? Eles não têm muita capacidade de voo, mas, sei lá, ele vai até sei lá, o Santa Lúcia, que é um pouco mais próximo, né? E fizer o repasse sanguíneo em outra pessoa lá, ele vai fazer essa transferência, né, dessas microfilárias. Fazendo assim o quê? O papel de vetor. Tá? E aí esse animal vai
se desenvolver lá dentro do intestino da pessoa, de 14 a 21 dias, né? Depende muito, vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né? E depois o que acontece? Ele vai migrar para a boca lá do inseto, né? E esse inseto vai passar novamente para outra pessoa. Então, ele tem que passar esse desenvolvimento dentro do vetor, que é o meu mosquito aqui, ó, Culex fasciatus. Tá? Então, ele precisa... Deixa eu mostrar o ciclo para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Ó? Ele vai lá, pega uma pessoa que está doente, faz o repasso sanguíneo, então ele vai lá e faz ele se alimenta dessa pessoa, adquire as microfilárias, né? Aí aí começa o ciclo dentro do ser humano. Dentro do ser humano, o macho e a fêmea tem o desenvolvimento até a fase adulta, lá nos nódulos linfáticos, né? Nos vasos também. E a fêmea vai parasitar e vai depositar os ovos. Então, isso aqui é a fase da doença dentro do ser humano, tá? Aqui já é diferente. Aqui já é o quê? Quando ele fez o repasse sanguíneo, pega lá as microfilárias e começa o quê? O desenvolvimento dentro do inseto. Ó. Então, dentro do inseto é essa parte e dentro do ser humano, para causar a doença, é essa parte em azul. Tá? Então, a parte vermelha é quando o inseto se contamina. Tá? Então, ele se contamina aqui e vai subindo, né? Até contaminar uma outra pessoa. E aqui é a fase onde a doença se pronuncia dentro do ser humano. É uma doença que causa o quê? Ela vai causar a obstrução, né? Ou seja, o fechamento de vasos, né? E de nódulos linfáticos. Tá? Então, vai ocorrer algumas coisas assim. Ó. Tá? Então, à medida que vai fechando os vasos, vai causando um edema, vai causando um acúmulo de líquido nessas regiões, né? E vai causando esse inchaço, tá? Em membros da pessoa. Tá? Uma doença que ela é muito danosa, porque a pessoa perde qualidade de vida, né? A pessoa, imagina andar com uma perna desse jeito, né? Imagine se locomover, fazer as coisas do dia a dia, né? Então, é muito complicado, tá? Então, ela faz isso aqui, ó. Então, eu tenho os vasos, né? Então, o líquido, os humores do nosso organismo, eles transitam de uma forma livre dentro desses vasos, né? O que eles fazem? Eles se aglomeram e causam o quê? Uma obstrução, ó. Não deixa passagem para esse líquido. Vai passar líquido? Vai, mas muito pouco. Então, à medida que esse líquido vai se acumulando, vai causando inchaço disso aqui, e vai transformando, né, vai acarretando, né, o aumento da pele do indivíduo e isso vai se complicando cada vez mais. Tá? Uma outra doença, tá? O amarelão. Tá? Isso aqui é um outro nematóide, tá? Que vai causar também essa doença. E então, o que acontece? Aqui já a maneira de transferência é diferente. Tá? Então, aqui eu não tenho um vetor. Aqui eu não preciso de um mosquito. Aqui eu não preciso de um barbeiro. Não preciso de nada. O que acontece? A pessoa ela tem uma contaminação através de água contaminada, através de alguma coisa, um alimento mal cozido, por exemplo, né? E esse animal se desenvolve dentro do estômago dessa pessoa, né? E o que pode acontecer? Olha como ele é prolífero, né? Olha como ele pode se reproduzir fácil, né? Uma fêmea pode ir lá, ó, produzir 30 mil ovos por dia. Tá? Você imagina a quantidade que não é isso, né? Dentro do organismo de uma pessoa, dentro do organismo, para liberar isso por dia, né? E quando as condições estão favoráveis, então, né, é extraordinária a quantidade. Você vê, outra espécie põe 9 mil por dia. Tá? E aqui o que acontece? A pessoa ela pode se contaminar pela pele. Ó, tá? Então, o ciclo
a pessoa contaminada desenvolve os nematóides dentro do corpo, tá? Elas vão se tornar adultas dentro do organismo, né? Vão formar os ovos lá e isso vai sair nas fezes da pessoa, né? Esses ovos vão para o solo, essa larva nasce lá no solo, né? E vai ter o início do desenvolvimento lá, e depois ela penetra nos seres humanos. Então, somente países que têm condições muito precárias de sanidade, de saneamento básico mesmo, né? Tem muito problema com esse bicho. Tá? Por quê? Porque a pessoa anda descalço, a pessoa, o que ela defeca vai direto para a rua, tá? Então o trânsito é livre lá, então você passa, molha o pé numa água lá, mas você não sabe de onde vem essa água, não sabe se realmente é água, né? Não sabe a procedência, né? Então, seriam doenças que não, assim, no que a gente tem hoje como planeta, né? Não deveriam mais acontecer, mas, né, ainda acontecem, tá? Essa foto, tá, é do Jeca Tatu. Oi? Adriano, tem uma pergunta. Se existe cura para essas doenças? Então, no caso da elefantíase, não. Tá? Porque esse comprometimento, assim, você consegue conviver com ela. Tá? O amarelão já existe uma doença assim, já existe cura, né? Você consegue fazer um tratamento para melhorar também, tá? No caso do amarelão, você tem cura. Já no elefantíase, como ela compromete vasos, né? Então, no momento que o vaso foi comprometido, ele não vai voltar à sua forma normal, tá? Uma outra pergunta. Essa última doença, foi a esquistossomose? A última? Não, essa não é Não. esquistossomose. Esquistossomose é outra doença. Não, foi essa a última que você falou, que eu estava lendo aqui. Ancilosmose. Perguntou se faz. Qual é o problema que faz no corpo da pessoa? Quando está dentro do corpo. Quando essa larva sai do corpo e vai para o solo, ela faz algum problema ao corpo quando está ainda lá dentro? Sim, é essa que eu vou explicar agora, do Ah, Jeca tá. aqui, ó. Tá Tá? bom. Vamos lá, Tá. vamos lá. Então, essa foto, esse personagem, na verdade, tá? Ele é de Monteiro Lobato. Tá? Então, que assim, o pessoal da roça, vamos dizer assim, né, geralmente eles são muito ativos, né? Eles são muito... o pessoal trabalha no campo, é trabalho pesado, né? Então, as pessoas são ativas, são fortes, né? São pessoas que têm uma saúde boa, né? E o Jeca, né, foi criado por Monteiro Lobato como um objeto de propaganda, vamos dizer assim, contra os descasos do governo. Tá? Por quê? É aquilo que eu estava falando, do investimento em saneamento básico, em coisas básicas. Por quê? O Jeca era preguiçoso, o Jeca era mole, o Jeca não tinha coragem para nada, o Jeca só vivia dormindo. Então, o Jeca era um personagem atípico ao pessoal do interior, tá? Que é o que eu falei, o pessoal do interior é pau para toda obra, vai atrás das coisas, tira leite de manhã, vai para a roça à tarde e trabalham bastante. E o Jeca não, o Jeca era o cara que estava lerdão, parado, sempre cansado, sempre com sono, né? E, na verdade, não era que o Jeca era preguiçoso, né? Era isso aqui, ó. Então, essa imagem foi utilizada como instrumento de operação de esclarecimento sobre a importância do saneamento público, né? O saneamento básico, tá? E erradicar doenças como o amarelão. Por quê? O amarelão causa isso, causa todos esses sintomas que eu falei. Então, a pessoa fica letárgica, a pessoa fica sonolenta, a pessoa fica com preguiça, né, vamos dizer assim, mas não é. É porque o que acontece? Esse parasita, ele tira boa parte daquilo que a pessoa se alimenta. Então, toda energia que a pessoa adquire se alimentando, o amarelão tirava parte dela. Por quê?
Porque ele tem uma ação parasitária dentro do corpo. Tá? Então, ele vai retirando e vai causando o quê? Tudo aquilo que a pessoa adquire, ele pega para ele. Então, a pessoa fica realmente cansada, fica realmente com mais sono. Tá? Então, é por isso que o jeca, tá? O jeca tatu não é assim, ele está assim. Por quê? Porque ele está doente. Né? Então, Monteiro Lobato criou esse personagem jeca tatu para fazer como eu falei, uma propaganda, um esclarecimento de como o governo não tratava bem o povo, né, nessa época. Isso aqui é época de 20, tá? Nos anos 20. Ó. Então, problemas sociais, problema de saúde pública, problema de saneamento básico, não é de agora, então já é muito antigo. Tá? Ó, em 1920 já tinha problema com o amarelão, por quê? Porque já não tinha saneamento básico. Então, nossa população era muito menor e a gente já tinha problema. Né? Então, então, justamente isso aqui, ó, vitimado pelo desprezo de um governo nada preocupado com esta camada social. Então, qual que era a camada social? Os mais pobres. Né? Isso aqui era só para justificar o jeca tatu lá e a importância disso para como foi lá na época por amarelão, essa doença. Tá? Então, Monteiro Lobato criou um personagem para tentar conscientizar o governo disso. Né? Vamos lá, próximo. Agora, as candidíase. Tá? As candidíase é o que a gente conhece como lombrigas, tá? Que vão causar um efeito muito parecido, uma anemia profunda aí, ao amarelão, né? Nos seres humanos e animais também. Tá? Então, o que acontece lá? A ingestão de água ou alimentos também que não tem uma boa, um bom asseio, né? Essa pandemia, ela veio, vou trocar um pouquinho a coisa aqui só para mudar o esclarecimento. Então, essa pandemia veio, talvez, né, de uma forma indireta, vai melhorar muito isso aqui. Tá? Por quê? Hoje em dia, todo mundo compra as coisas e faz higienização dela antes de entrar para casa com isso. Desculpa. Então, boa parte disso, né, não vai acontecer mais, tá? Porque antes não era tão rigoroso assim, né? Então, tomara que isso continue e vire um hábito, né, da população em manter isso, né, de limpar, higienizar as coisas antes de trazer para casa e depois lavar de novo, né? Então, você compra uma fruta, uma verdura, uma salada, alguma coisa, né? Oi. Nos seres humanos, né? E ela vai liberando, né, os ovos, tá? E esses ovos vão sendo o quê? Liberados no ambiente também, tá? Então é dessa forma aqui, ó. Então você tem lá uma planta, né, alguma coisa que está lá no ambiente. Esse ovo começa a ser o seu desenvolvimento, né? Entra de alguma forma dentro do organismo, né? E lá dentro do organismo ele vai se desenvolver, né? Dentro do organismo ele se desenvolve, macho e fêmea e macho, né? E é eliminado novamente pelas fezes. Tá? Então, ele consegue fechar esse ciclo, né? Esse ovo é eliminado aqui e volta lá para o ambiente. Tá? Então, quando ele está dentro do organismo, ele vai causar o quê? Esse problema de anemia. Por quê? Da mesma forma do outro, ele vai roubar, né, aquilo que o organismo tem para se manter, para manter a sua independência, né, enquanto ele está com o alimento. Né? Então, ele vai tirar umas partes ali. E essas partes, muitas vezes, podem ser o quê? Bem essenciais para o ser humano ou para o animal. Né? E isso acaba debilitando esse animal e uma doença, alguma outra coisa que venha acometer esse organismo pode ser muito mais danosa do que se ele tivesse numa condição física boa, bem alimentado, bem abastecido. Tá?
Então ele causa isso aqui, ó. Eu não coloquei uma foto original, né? Eu coloquei uma ilustração, porque o original é meio... causa um impacto maior, né? Então eu deixei assim para ficar mais bonitinho, né? Então ele preenche mesmo, ó, as paredes, então ele enche mesmo todo o trato digestório do animal ou do ser humano. Oi? Alguém? Tem alguém com fone? Vamos lá. Importância econômica, né, desses animais aí. Eles são grandes pragas limitantes em agricultura e pecuária. Por quê? Né? Na agricultura, boa parte dos nematóides, né, eles agem nas plantas da mesma forma que a primeira doença lá, filariose, né? Então eles fecham os vasos condutores. Então as raízes das plantas são obstruídas. Então a planta não consegue mais tirar nada do solo através da raiz, né? Então, se ela tem a parte superior lá, que faz a fotossíntese, as folhas, né, que convertem lá energia, mas ela também precisa daquilo que ela retira do solo. Então, uma planta que está com nematóide, por exemplo, ela não vai se desenvolver, não vai ter o potencial, né, não vai evidenciar esse potencial 100%. Por quê? Parte do que ela precisa, ela não está conseguindo, que viria da onde? Viria do solo. Tá? Animais, da mesma forma. Então, se o animal não ganha peso, se o animal não se desenvolve, cria-se o quê? O produtor, ele cria um animal por uma determinada... Ele cria ou para carne, ou para leite, ou para couro. Então, se o animal não se desenvolve de uma forma eficiente, ele vai causar um problema econômico. Tá? Então, se o Brasil, por exemplo, que é um grande exportador de carne, tiver um problema com nematóide no rebanho, né, então ele vai perder dinheiro. Tá? Por quê? Porque ele não vai conseguir entregar uma carne de qualidade, um animal de qualidade, um pelo de qualidade, tá? Uma pele de qualidade. Na agricultura, a mesma forma. Se o agricultor planeja lá plantar 1000 pés de alface, ele quer colher 1000 pés de alface numa qualidade, né? Por quê? Porque ele vendeu para um mercado, para um atacadista, 1000 pés de alface. Tá? Então, se ele não consegue, só produz 500, ele já perdeu pelo menos aí metade do que ele deveria ter, né, de produção. Tá? Bom, outro grupo agora. Tá? Vamos falar agora de anelídeos. Tá? Então, também são vermes cilíndricos. Tá? Os anteriores aqui eram vermes cilíndricos, sim. Estes aqui também. Só que o que acontece aqui? Eu tenho uma modificação, tá, na morfologia desse bicho. Tá? Desses bichos aqui. Né? Aqui eles vão ter anéis segmentados. Então, você imagina que o outro é um canudinho, né? O animal anterior, os animais anteriores, tem uma forma de canudo. No caso dos anelídeos, eu vou ter a forma de uma mola, tá? Então, com várias anéis. Tá? Então, o canudinho é reto, né? Que era o exemplo anterior, dos nematelmintos. Já os anelídeos, não. Eles vão ser o quê? Eles vão ser compostos por anéis segmentados. Então, é um exemplo que eu sempre... gosto de usar esse. Então, você imagina um canudinho, que é reto, e uma mola, tá? Que é cheio de voltinhas. Tá? Também são de vida livres, né? Ou simbiontes. Tá? Vida livre, pessoal, é sempre aquele que pode viver no ambiente. Tá? Não necessariamente, né, viver dentro. Ou ele também tem uma parte do ciclo dele que pode ser fora. Tá? Simbiontes, quando eles vivem ajudando, né, um outro animal. Na aula passada, o professor falou bastante sobre simbiose, né? Quando os dois têm algum tipo de benefício, então eles vivem ali em harmonia, né? Alguns casos, né? Marinhos, Dulcícolas é de água doce, tá? Então, sempre que vocês encontrarem uma questão, animais dulcícolas,
tá, é que são de águas doces. Água doce é rios, lagos, represas, tá? Então, pode aparecer essa palavra dessa forma, uma questão ou outra, tá? E também terrestres, tá? Existem cerca de 15 mil espécies no planeta, tá? Mais ou menos aí o número de 15 mil. E eles vão apresentar um sistema nervoso ganglionar. Desculpa. Que já tem o quê? Eles já conseguem ter noção do que é claro, escuro, tá? Então, já apresentam algum início do que a gente conhece como cérebro, tá? Sistema nervoso, tá? Então, os anteriores já não tinham isso, tá? Então, eles têm o sistema, o que a gente chamaria de sistema nervoso no outro é muito mais primitivo ainda. Então, não existe gânglios ainda, né? Gânglio seria como se fosse uma célula, né, do sistema nervoso, tá? Só para mostrar aí o jeitão deles, né, como eles são. Então, a gente conhece muito mais esse aqui, que são as minhocas, né? Esses aqui são marinhos, são bichos que vivem no mar. E esses aqui são terrestres, que são também o que a gente conhece como sanguessugas, tá? São animais bem... que a maioria das pessoas acha meio estranho, né? São meio... o pessoal tem asco, vamos dizer assim, né? A forma interna do bicho, né? Então nós temos aí vários corações, né, que vão pulsar para enviar o sangue, bombear o sangue para todo o animal, tá? Já tem um sistema de boca e ânus, então ele se alimenta. Então, outros seres anteriores aqui, eles não tinham, né? Então, só tinha boca, que funcionava como ânus também. Então, ele comia pelo mesmo lugar que ele defecava. Aqui não, aqui eu já começo a ter o quê? Um sistema completo, né? Então, eu tenho um início e um fim, tá? Essa região aqui, ó, tá? Não sei se vocês estão conseguindo seguir o mouse aí, mas é aqui. Tinha uma caneta por aqui, mas outra vez eu usei e deu ruim, então deixa quieto. Então, essa região mais diferenciada aqui, ó, ela vai ser de grande importância, né? Que é essa aqui, ó. Vê que ela é diferente, ó. Então, eu tenho um anel aqui, aqui e aqui. Aqui eu não tenho. Tá? Aqui ela é contínua. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho qual que é a importância dela, tá? Importância médica desses seres aí, né? São muito utilizados em procedimentos para cicatrização de tecidos, tá? Então, há 2, 3 séculos atrás, né, as sanguessugas eram muito utilizadas para terapias, para cicatrização, né? Como ela possui uma substância que causa ela consegue ter ele tem um anticoagulante, né, na saliva dele. Então, quando ele vai fazer, quando ele encosta no ser humano, no animal, ele libera essa substância e aquela região, a nossa cascata de cicatrização, de coagulação não funciona. Por quê? Porque essa substância vai quebrando esse efeito da cascata de coagulação. Quando a gente sofre um corte, alguma coisa, o nosso organismo ele tem um mecanismo que vai fazer o quê? Que o nosso sangue pare, claro, desde que não seja uma artéria com grande fluxo, né? E isso o corpo não dá conta de fechar. Mas pequenos cortes, por exemplo, você corta um pedacinho ali no dedo, está cortando cebola, corta o dedo. Então você não vai sangrar até morrer porque você cortou o dedo ali. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uns sistemas de defesa. E um deles é esse, sistema de coagulação, certo? Então a cascata de coagulação começa a ter esse processo e uma hora o sangue para, né? Então, no caso aqui das sanguessugas, essa substância que ela tem, ela não deixa o sangue parar de sair. Então não coagula o sangue. Então, enquanto ela estiver se alimentando, o sangue vai ser fluido, vai continuar, tá? E também em medicamentos,
tá? Que é a indústria farmacêutica, né? E usa muitas substâncias, né, adquiridas de animais. E uma delas vira medicamento. Vamos ver qual que é. Não sei se alguém já ouviu falar em irudoide, né? Irudo, né? É onde pertence quem? As sanguessugas. São os irudíneos. Então, irudoide é uma substância que foi, a princípio, retirada das sanguessugas e hoje em dia ela é feita sinteticamente, né? Não é tirada de sanguessuga mais, mas ela faz parte de um medicamento. Então, para que serve? Para tirar essas hematomas, para inflamação. Por quê? Porque ela faz o sangue fluidificar, o sangue não fica parado, o sangue não fica coagulado, tá? Então, aqui é mostrando só as terapias, né? Então, eles usam para... Desculpa, volto. Somente necroses, assim, ó, onde o tecido não se regenera. Então, esse tecido precisa... Essa parte aqui, sinto muito, né? Mas tecido ainda, onde existe ainda a possibilidade, ele precisa ser vascularizado. Então, como ela libera a substância aqui, fica muito mais fácil a fluidez do sangue, tá? Então, o sangue continua abastecendo essa região. Então, muitas vezes você perde menos regiões, né, por necrose, com a utilização desses animais, né? Você imagina que isso aqui, ó, isso aqui era desse tamanho aqui, ó. Então, olha o que ela ganha de tecido aqui, né? Dá para salvar tudo? Não dá, mas quanto mais salvar, melhor, né? Vamos lá. A reprodução, né, é sexuada, tá? Então eu tenho lá algumas espécies, né, que pode acontecer aí, né, uma reprodução assexuada, no caso de poliquetas, que são animais, bichos marinhos lá, tá? Mas pode acontecer também hermafrodismo, né? Os hermafroditas, né? E que vai ter um desenvolvimento aí direto. E sexos separados também, tá? Onde eu tenho um macho e a fêmea, faz a troca de material genético e eu tenho lá uma larva que vai nascer e vai se desenvolver até chegar na fase adulta, tá? Lembra da minhoca lá que eu falei, aquela partezinha diferente? Tá aqui, ó. Tá? Então, como que é uma transferência, uma reprodução de minhoca, né? Então, eu tenho lá um indivíduo aqui e um indivíduo aqui. Lembra da parte do hermafrodita? A minhoca, ela possui os dois, tá? Ela tem os dois sexos. Só que uma autofecundação é uma coisa mais difícil. Acontece, sim, mas é muito mais complicado. Então, o que eles fazem? Encostam um no outro, em posições diferentes, né? E fazem a troca de material genético. Tá? Então, aqui eu tenho uma espermateca, onde ela vai guardar esses ovos, esses espermas. Aqui eu tenho a abertura masculina, que vai fornecer, né, os espermatozoides. Ó. Então, essa regiãozinha, eu tenho a abertura masculina dessa minhoca, né? E aqui eu tenho a região da espermateca, que seria a região feminina, né, que vai receber esses espermatozoides. E do outro lado, a mesma forma. Então, a parte feminina está em cima e a parte masculina aqui está embaixo. Então, é dessa forma que eles fazem a troca de material genético. Então, uma vai passando material genético para outra. Tem pergunta? Sim, tem. Oi. Tem uma pergunta, mas é uma pergunta mais relacionada à origem do ser vivo. Mas eu vou te falar.
A Sami falou que sempre teve uma curiosidade. Hum. Se a minhoca nasce da terra. Não. Então, vamos lá. Quando acontece isso aqui, ó, essa troca de material genético, então essa minhoca vai receber espermatozoide e vai fazer a doação de óvulos, ó, tá vendo? Então, aqui as cores são um pouco diferentes, ó. Então, essa aqui é mais azulzinho e esse é um pouco mais verdinho, ó, tá? Então, essa aqui vai doar espermatozoides azulzinhos para essa minhoca de cima e vai receber espermatozoides verdinhos da minhoca de cima. Tá? O que acontece? Depois que acaba isso aqui, cada uma vai para o seu lado, né? A vida segue, cada uma para o seu lado, e dentro do organismo dela vão se desenvolver ovos. Tá? Minhoca bota ovo. Tá? É um ovo diferente, não é um ovo igual da galinha, mas são ovos. Tá? E esses ovos vão ser depositados no solo. Não é que nasce da terra. Eles são vindos de um animal adulto, tá? E se desenvolvem na terra. Então, existem massas de ovos de minhoca. Então, se você mexer um solo que é bastante fértil, bastante matéria orgânica que tem minhoca, num determinado momento você vai achar umas bolinhas que parecem gelatina. Parece saguzinho. Sabe? Sagu, mas do tamanho reduzido. Parece aquilo. Então, esses ovos vão eclodir e nascer uma minhoquinha. Essa minhoquinha vai crescer e virar uma minhoca adulta. Tá? É dessa forma. Entendeu? Ela falou que Legal. mexe com terra e agora entendeu. Então, quando ela achar uma massa gelatinosa lá, é minhoca. Ô, Adriano, eu posso fazer uma Pode, observação? deve. Bom, ela acabou de falar que já viu esses ovos, mas acho que não sabia o que era, né? Então, Ah, e tem outra pergunta. Então, ambas as minhocas ficam grávidas? Sim. sim, Bom, as deixa eu fazer uma duas. observaçãozinha. Lá atrás a gente falou um pouquinho de reprodução, né? Sim, E vale a pena lembrar que é isso que quer dizer reprodução. Nenhum ser vivo hoje nasce, pelo menos que a gente tenha conhecimento, nasce da terra ou da água. Não, é um material genético que é reproduzido sempre. Eles fazem muita confusão, principalmente com insetos. De onde surgiu a larva e tal, que você vai falar, lógico. vou chegar Mas neles. isso é muito comum porque as larvas são muito pequenininhas, né? Então Sim, é de difícil observação. Só para ter na cabeça que o ser vivo sempre vai se originar de outro pré-existente. perfeito. É isso aí. Legal. Vamos continuar. Importância ecológica desses animais aí no meio ambiente. Primeiro, fazer parte da cadeia alimentar, né? Então, eles sempre estão ali envolvidos, né? Dentro de uma cadeia alimentar, dentro de um sistema ecológico. Vão promover a aeração do solo, porque esse trânsito delas dentro do solo, elas criam galerias, nessas galerias vão o quê? Vão fazendo uma aeração. Então, o ar vai entrando dentro do solo, então vai melhorando a qualidade do solo, né? E elas fazem a ciclagem, né? Ou seja, a decomposição de matéria orgânica. Essa decomposição de matéria orgânica vai gerar o quê? O adubo. Então, tudo aquilo que caiu no solo, folhas, pedaços de outros animais, que ela faz de alimento, passa por dentro do trato digestório dela e volta para o ambiente, de uma forma mais o quê? Mais quebrada, né? Você imagina que eu tenho lá uma folha, ela tem a fibra e tem muita, sei lá, alguma substância que seja boa para o solo. Então, quando ela faz essa ciclagem desse material, esse material volta para o solo e é muito mais fácil ser utilizado por outra planta. Tá? Então, aquela planta que morreu, aquela folha e tudo, vai dar mais energia para a planta que ainda está viva. Tá? Então, assim, dentro do sistema ecológico, elas são muito importantes não só por esses, né, mas por outros fatores também. Tá? Outro grupo agora, moluscos. Tá?
São animais de corpo mole, tá? Então, todos que a gente está falando hoje, a gente vai falar até o final, são invertebrados, continuam invertebrados, tá? Então, essa coisa de corpo mole, por que eu coloquei como corpo mole? Porque logo, logo vai ter que ter um esqueleto, um exoesqueleto, né? Então, já não é mais mole, tão mole assim, tá? Mas vamos chegar nele daqui a pouco. Então, alguns podem ter, né, uma proteção, que são o que a gente chama de conchas. Desculpa, pessoal. Também de vida livre, tá? Marinhos, terrestres e dolcícolas. Então, eu vou ter molusco em praticamente todos os ambientes. Tá? Eu só não vou ter no ambiente aéreo, porque eles não voam. Tá? Que eu saiba, não tem. No mar eles parecem que estão voando, mas no ambiente ainda não. Né? Podem ser carnívoros ou herbívoros. Tá? Então, são muito... A alimentação é bem diversificada aí nesse caso. Tá? Alguns exemplos, né, dos nossos animais aí. Então, só para mostrar, ó, esse tem uma concha externa, né, e o bicho fica lá dentro. Tá? Isso aqui é um Nautilus, é um molusco muito interessante. Tá? Então, eu tenho a concha também num terrestre, ó, um animal que vive no ambiente. E eu tenho aqueles que não têm concha também. Ó. Tá? Então, a proteção dele, muitas vezes, é a camuflagem. Ele se camuflar no ambiente. Tá? Então, aqui, a concha promove o quê? Uma proteção mecânica. Então, para quebrar isso aqui, o predador vai ter que ter um trabalhinho. Então, às vezes, não vale a pena o trabalho. Então, ele desiste. Então, é uma proteção a mais que o bicho tem. Tá? Importância econômica desses animais aí. São muito utilizados como alimento, né, para obtenção de proteínas. Então, quem nunca comeu um arroz com lula, um arroz com polvo, um escargot, né? Eu nunca comi, mas já tá lá. O escargot não, essa eu já comi. Extração de pérolas, tá? Então, existe uma indústria, né? Então, criam as ostras para extrair as pérolas, né? Para comércio, tá? E matéria-prima para agricultura, tá? Então a gente vai chegar o porquê dessa matéria-prima para agricultura, tá bom? Bom, eu acho que vão perguntar daqui a pouco, então eu já vou falar logo sobre isso aqui, ó, pérolas. O que é uma pérola, pessoal? Tá? Você imagina um cisco caindo no seu olho, tá? O que você faz? Se você não consegue tirar, você vai lá no médico, no oftalmologista, e ele tira. Né? Então, caiu um cisco lá no seu olho e você tirou. No caso desses animais, eles não podem fazer isso, porque eles não têm mãos, né? Não tem um oftalmologista disponível no mar lá para fazer essa extração. Né? Então, o que acontece? Quando um grão de areia, um pedaço de concha, qualquer coisa entra dentro desse animal, tá? O que ele começa a fazer? Ele começa a depositar camadas em cima desse objeto para incomodar o mínimo possível. Tá? Por quê? Porque um cisco no olho incomoda bastante. Né? Então você imagina você viver com uma coisa entre duas partes do seu corpo. Então você imagina eu colocar uma coisa aqui no meio da minha mão, né? E viver com essa coisa o tempo todo aqui dentro. Né? Então, eu vou pegar um objeto que não é tão cilíndrico. Né? Então, olha como é ruim andar com esse negócio na mão, certo? O que eles fazem? O que ela acaba fazendo? Quando ela começa a depositar camadas em cima disso, isso vai se tornando mais agradável. Né? Então, vai sendo menos, o atrito é menor. Então, incomoda menos. Então, a pérola se forma com essa deposição para quê? Para causar menos impacto e menos agressão à parte onde está sendo ali, onde está encostando. Tá? É por isso que surgem as pérolas. Então, não é todas as ostras que vão ter pérolas. Tá? Claro, essas que são criadas, eles fazem
de propósito, eles colocam um grãozinho lá para quê? Para gerar uma pérola. Mas as que são selvagens, por exemplo, nem todas existem pérolas dentro. Tá? Por quê? Porque tem que cair um pedacinho de alguma coisa lá dentro para ela começar o processo. Tá? Vamos para a próxima. Importância ecológica, né? Primeira delas, ser bioindicadores. Tá? Por que isso é muito importante, pessoal? Para saber a condição do ambiente. Tá? Então, como eles são animais que se alimentam, principalmente esses que são marinhos, eles se alimentam filtrando. Então, a água entra, eles filtram o que eles precisam, né? E o excesso eles jogam fora. Determinadas substâncias, elas ficam acumuladas no organismo. Né? Então, por exemplo, metais pesados na água, em organismos biológicos, aí de origem biológica, elas se acumulam. Tá? Então, eu consigo ir lá num costão rochoso, numa praia, algum lugar, coletar lá uma concha, levar para o laboratório e saber que condição que está aquele ambiente. Por quê? Porque eles, justamente por isso, pelo modo de alimentação deles, a quantidade que eles acumularam vai servir como um bioindicador para mim. Tá? Então, se eu quero saber se aquela praia tem problema de chumbo, que é um metal pesado, eu coleto alguns deles, vou para o laboratório e vejo se tem chumbo nesses bichos. Se tiver chumbo aqui, é sinal que o ambiente está com problema de chumbo. Tá? E outras substâncias também. Tá? Também fazem parte da cadeia alimentar. Tá? Então, boa parte de outros predadores vão se alimentar deles. Né? São pragas importantes na agricultura. Tá? No caso aí de lesmas, caracóis, né? Causam grandes problemas, somente em horticultura. Então, quem tem horta sabe, quando as lesmas tomam conta lá, é difícil, é complicado. Você tem que jogar umas cervejas, uns leites lá para acabar com as lesmas. Tá? Isso é real, tá, pessoal? Não é brincadeira. Então, se você tiver uma horta, sua avó tiver uma horta, umas plantinhas lá que está sendo atacada por lesma, pega um pratinho, coloca um pouco de leite num pano, né, e deixa lá. Essa fermentação, esse cheiro de matéria em decomposição, né, começando a apodrecer, atrai esses bichos. Né? E você, com esse pano, você coleta e joga fora. Tá? Então, é uma forma de controlar em pequenos ambientes. Né? Numa grande cultura, monocultura, um produtor de alface, por exemplo, se tiver problema com... Desculpa. Tiver problema com esses bichos, né, não é assim que ele resolve de outras formas. Tá? Existem molusquicidas, então, para esse tipo de coisa. Tá bom? Tem pergunta? Não, estão agradecendo a dica, porque ela falou que sofre com as lesmas. Então, na cultura. Legal. E isso funciona com cerveja e com leite. Tá? Então, você põe um pouquinho lá de leite ou de cerveja e põe nesse frasquinho e deixa lá. Elas vão se acumular, vão ser atraídas, né? Você, de tempos em tempos, você retira e vai reduzindo a população. Tá? Vamos lá. Reprodução. Tá? Também é sexuada, né? E em alguns casos também ocorrem os hermafroditas. Tá? Sendo que aqui é um pouco diferente. Então, aqui eu consigo ter um macho e uma fêmea. A troca de gametas é muito semelhante à dos anelídeos. Então, um encosta no outro com poros diferentes, né? O poro masculino e o poro feminino. E eles fazem a troca de material. Tá? Então, é da mesma forma. Imagine um outro exemplo. Eles encostam um no outro e um transfere para o outro. Tá? E os dois também ficam grávidos. E os dois vão botar ovos. Tá? São os ovos... principalmente caracol, são os ovos pequenininhos, amarelinhos, branquinhos, tá? Que tem uma casca, tem uma casquinha mais dura e já tem o cálcio envolvido, né? Então, a casquinha é bem mais durinha, tá? E pode ter o dimorfismo, né? Então, eu tenho diferenças aí entre indivíduos, machos e fêmeas, tá? Então, esse é o caso, por exemplo, de dimorfismo entre lulas, tá? Então, eu tenho uma lula fêmea, os tentáculos são todos parecidos, do mesmo tamanho, ó, e eu tenho uma lula macho, onde eu tenho dois
tentáculos diferentes, ó, maiores, onde ele vai ter o quê? Os espermatozoides estão nessas projeções aqui, ó. Tá? Então, quando eles se ligam um no outro, eles trançam esses tentáculos, ó, tá vendo os tentáculos semelhantes a esses aqui, ó, e dois diferenciados. Então, eles trançam esses tentáculos e o macho, tá, leva os espermatozoides para a fêmea, com esses dois tentáculos aqui, ó. Tá bom? Já tem um sistema nervoso também, ganglionar, né? Para que serve esse sistema nervoso ganglionar? Tá? E com gânglio cerebroide já. Então, cerebroide, desculpa. Ele já tem um sistema centralzinho. Então, já tem um centro de comando. Tá? Que vai o quê? Que vai conseguir fazer... ele realiza coisas mais complexas. Tá? Então, por exemplo, um polvo, por exemplo, todo mundo... vira e mexe quando aparece um vídeo na internet, alguma coisa na TV, na Copa mesmo tinham lá um povo que acertava os jogos, né? Claro que era 50%, 50%, né? Mas vamos lá. Mas assim, são animais muito inteligentes, então eles conseguem muitas vezes resolver problemas, né, que para outros animais eles não conseguiriam. Às vezes para alguns vertebrados, né, eles não conseguem resolver determinados problemas que esses animais aqui, por exemplo, um polvo, uma sépia, uma lula, já conseguem. Tá? Então, na internet tem bastante vídeo de polvo abrindo um recipiente onde tem um alimento lá dentro. Tá? Então, coisas que alguns vertebrados não conseguem fazer. Alguns peixes, por exemplo, não conseguem. Tá? E um polvo, que é um invertebrado, tem essa capacidade. Tá? Então, eles já conseguem elaborar algumas estratégias e conseguir êxito, tá? em algumas atividades. Tá? Outro grupo, pessoal. Chegamos nos artrópodes aí. Tá? Também são invertebrados, tá? E com partes ou pés, né, articulados. Tá? Então, parte do corpo dele sempre vai ter uma articulação agora. Tá? É o grupo, pessoal, que tem o maior grupo de espécies no reino animal. Tá? Então, cerca de 3/4, né? Se você fizer um gráfico, né, dos seres viventes no planeta, quase 60% vai ser inseto, vai ser artrópode. Tá? Existem cerca de 800 mil espécies. Lembra que o outro lá era 15 mil? Aqui são 800. Tá? Então é muito bicho. E fora o que não foi descoberto ainda. Tá? Então esse grupo compreende a maior massa, a biomassa que a gente tem no planeta. Tá? É só lembrar de formiga, por exemplo, abelha. O número de pernas pode ser diversificado, tá? Então, dentro desse grupo eu tenho bichos que têm 6 pernas, que têm 8, que têm 10, ou que podem até passar disso, tá? Tem mais de 10 pernas, tá? Cada grupo vai ter uma peculiaridade no número de pernas, por exemplo, tá? Eles vão ter agora uma modificação, ó, que é o exoesqueleto, que é aquilo que eu estava falando, agora já tem... Ele continua tendo um corpo mole, mas com uma proteção, parecido com as conchas lá que eu tenho em alguns moluscos. Tá? E habitam todos os ambientes. Tá? Claro, eu habito todos os ambientes, com exceção dos polos, né? Polo Sul e Polo Norte, que eles necessitam aí... alguns vivem, tá, em águas dos polos, né? Então por isso que eu consigo colocar, por exemplo, em todos os ambientes. Insetos, especificamente insetos, eles só não conseguiram colonizar ainda os polos. Tá? Então, falando especificamente de insetos. Então, eu não tenho insetos nem no Polo Sul, nem no Polo Norte. Tá? Mas, dentro de artrópodes, eles habitam todos os ambientes. Tá? Seja o planeta inteiro.
Importância médica. Tá? Por ter um grupo tão grande, né, um grupo monstruoso, aí, 800 mil espécies, né? Então, eu tenho muitos animais dentro disso aí que vão causar problemas à saúde. Né? Alguns por produzirem veneno, né, possuírem uma peçanha, eles têm mesmo, o princípio ativo é ativo no ser humano e animais. Tá? Então, eu tenho muito problema com ataque de animais desse grupo, tá? Justamente por quê? Pelo veneno que eles possuem, tá? Que vai gerar um problema de saúde pública muito grande. Tá? Importância econômica. Tá? São essenciais na produção de alimentos. Pessoal, sem artrópodes assim, específicos, vamos falar de insetos, né, a gente não teria alimento. Tá? Já vou até pegar um caso como eu trabalho no Instituto de Pesquisa, né, e vira e mexe aparecem os casos lá para a gente se debruçar nos livros e na nossa prática e o que a gente já viu por aí. Né? E a gente recebeu um caso de um produtor de maracujá. Né? Ele veio, né, nos procurar porque ele estava com problemas na produção dele. Tá? Você imagina que o caso foi assim, ele produziu vamos citar um exemplo de anos aí. Então, em 2018, ele produziu 10 toneladas de maracujá na propriedade dele. Né? Então, 2018 foi um ano bom. 10 toneladas é muito maracujá. Né? E produziu, a produção foi muito boa, legal. 2019, ele nos procurou. Ele tinha produzido 100 quilos de maracujá. De 10 mil para um ano para 100 quilos para o outro ano. Tá? Bom, o cara estava desesperado, né? Você imagina você ganhar na Mega Sena num ano e ficar pobre no outro. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu com ele. E aí o que ele vem, assim, geralmente eles chegam com os casos e a gente tem que especular, a gente tem que procurar variáveis para ver o que a gente pode fazer, o que pode ajudar. Aí você começa a fazer uma investigação. Bom, o senhor trocou de mudas? Não, as plantas são as mesmas. O senhor adubou? Mesma adubação. O senhor fez rega? A mesma rega. Então, tudo, a cartilha do produtor de maracujá, ele seguiu direitinho. Então, não foi nada da planta. A planta tá feia, tá com folhas amarelas. Não, a planta tá linda, a planta tá bem, mas não produz. Teve flor, muitas flores, teve tudo. Beleza. Bom, então, se o problema não é na planta, tá? Vamos procurar mais variáveis para ver se a gente consegue elucidar o problema. Bom, tá. O ano passado, o senhor fez alguma coisa diferente do ano passado para esse ano? Não, ano passado eu fiz tudo igual e esse ano eu fiz tudo igual. Tá. Houve alguma mudança na propriedade? Bom, ele falou assim, olha, então, ano passado foi bom, a produção foi legal e tal, e o que eu fiz? Eu fiz uma reforma no sítio. Opa, fez uma reforma no sítio já é uma coisa diferente. Ah, mas o que reformar o sítio, né, vai causar de problema para o pé de maracujá, para a produção de maracujá? A planta continua no mesmo lugar, da mesma forma, recebendo o mesmo nutriente, mesma água, mesmo tudo. Né? Bom, tá, o que o senhor fez de melhoria na sua propriedade? Tá, ele nos começou a nos contar, olha, arrumei isso, arrumei aquilo e troquei as cercas da minha propriedade. Nossa, vamos lá. Trocou a cerca da propriedade. O que aconteceu quando ele trocou a cerca da propriedade? O animal que faz a polinização do maracujá é uma abelha, né? Se chama mamangava, né? É uma abelha grande, azul, ela é do gênero Bombox, tá? Isso aí não precisa, é só para curiosidade, tá? E ela que faz essa manutenção da polinização. O que ele fez? Trocou as cercas. Onde esse bicho vive, onde ela faz os ninhos? Em mourões de cerca. Tá? Então, quando ele tirou todas as madeiras velhas, né,
que tinha os ninhos das abelhas e levou embora, o que levou embora? Os polinizadores. Então, por isso que a produção dele de 10 toneladas de um ano baixou para 100 quilos no outro ano. Tem pergunta, pessoal? Uma pergunta? Estou vendo piscar aqui. Não, 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 não. Ah, bom. Tá? Então, você vê como um caso que aparentemente não teria nada a ver com a produção, né, do maracujá, mas o ambiente, né, a ecologia do inseto relacionada à produção do maracujá causou uma baixa aí de produção lastimável para esse produtor. Tá? Na alimentação, tá? Então a gente também utiliza muito na alimentação, tá? Fruto, quem nunca comeu um camarão, alguma coisa assim, tá? Pragas dos cultivares, eles são muito, eles podem... Oi, Adriano, apareceu uma pergunta. Oi? Na hora que eu estava falando não, 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 eles colocaram. Peraí, as abelhas não deveriam picar o cara? Então, essa abelha especificamente, ela pica bastante. Só que assim, quando elas estão no ambiente lá, fazendo a polinização, elas não causam esse tipo de problema. Por quê? Não são abelhas que têm ninhos muito grandes, tá? Então são abelhas que têm ninhos pequenos. Então são poucos indivíduos. Então não é uma abelha... E assim, quando a ambiente está em equilíbrio, tá? Não causa esse problema, tá? Tem alguém desenhando aqui parado. Bom, na alimentação, né? Tá? A gente usa bastante aí quem nunca comeu um camarão, alguma coisa, tá? Pragas em cultivares. Então, da mesma forma que eles são benéficos aqui no caso da produção, eles também são muito maléficos em produções de praticamente tudo tem praga. Tá? Então, a gente fala muito em orgânico, a gente fala muito em alimento sem pesticidas e tal. É legal? Muito legal, pessoal. Tá? Só que, com o desequilíbrio que a gente tem hoje no nosso planeta, não dá para a gente ter um alimento, assim, para ter tudo orgânico, a gente teria que eliminar metade da população, porque o que a gente produz não seria o suficiente. Tá? Então, assim, é duro falar dessa forma? Mas se não houver um controle de pragas, tá? Nas monoculturas, no que a gente produz, a gente não tem alimento para todo mundo no planeta, tá? Infelizmente. Tá? E também são vetores de doenças, né? Para variar, também eles carregam aí algumas doenças. O Aedes aegypti, né? Que a gente tem, o barbeiro. Então, são doenças que são transmitidas aí por esses indivíduos desse grupo, tá? Oi, tem pergunta? Está piscando. Continuamos. Também fazer a manutenção da fertilidade do solo, tá? Então a gente tem muitos animais, que levam, tá, para dentro do solo parte do alimento dele. Então isso ajuda na manutenção da fertilidade do solo. Então quando uma formiga leva folha para baixo do solo, quando a própria morte desses indivíduos, né, no solo melhora a fertilidade do solo. Tá? Também fazer uma reciclagem de matéria orgânica, né, dessa mesma forma que eu falei, fazer esse trânsito desse material. Então, quando um besouro rola bosta, leva lá parte de matéria orgânica das fezes do gado para fazer o ninho, depositar o ovo dele lá e enterra isso no solo, tá? Reciclando o material. Né? E também promovem controle biológico. Tá? Então, nós temos aí alguns insetos, né? Principalmente esse grupo de insetos é muito estudado para esse tipo de trabalho, para fazer controle de um inseto controlando o outro, tá? Um controle biológico. Ou controlando nematóide, ou controlando um outro tipo de agente que vai causar um problema aí. Tá?
A divisão do grupo, tá? Como eu tinha já comentado lá o número de patas, né? Então, para ser inseto, ele vai sempre ter que ter 6 patas, tá? Se não tem 6 patas, não é inseto, tá? Aracnídeos, né? Dentro de aracnídeos eu tenho outros, eu tenho escorpiões, eu tenho opiliões, que eu vou mostrar também. Então, eles têm que ter 8 patas. Tá? Então, inseto, 6. Aracnídeos, aranhas, escorpiões, opiliões, 8. Tá? Crustáceos, né? Camarões, lagostas, tá? Esses caranguejos, né? São 10 patas. Tá? Quilópodes, né, que são as conhecidas como lacraias, tá? E tem muito mais de 10 patas, né? Só que por par de segmento, então elas vão ser segmentadas, né? Elas só possuem um par, tá? E diplópodes, que são os piolhos de cobra, né? O pessoal chama de piolho de cobra, gongole, né? Então depende bastante da região, terem nomes diferentes, né? As regionalidades acabam dando nomes diferentes aos animais, né? Em plantas também acontece. Tá? Então, são os diplópodes. Então, esses já vão ter 2 pares por segmento. Tá? Vamos lá. Então, como eu já tinha dito, né, o inseto, então eu tenho lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem que ter 6, é obrigatório para ser inseto. Tá? A divisão do corpo dele em 3 partes. Tá? Então, eu tenho a parte do abdômen, a parte do tórax e a parte da cabeça. Tá? Então, o inseto ele tem 6 pernas, 3 partes. Tá? Todos têm asa? Nem todos. Tá? Então, eu tenho insetos que são ápteros. Tá? Então, né, a asa em si não é critério para ser inseto. Tá? Geralmente antenas, isso sim, eles sempre vão ter antenas, porque a antena é um órgão sensorial, né? Então isso serve não só para enfeitar a cabeça dele, tá? Tem função. Muitos sentem cheiros pela antena, para você ter uma ideia, tá? Então é muito importante para eles. Quem sente cheiro pela antena? Mosca, tá? A mosquinha que entra na sua casa lá, ela sente o cheiro pelas antenas, tá? Bom, vamos lá. Ah, os olhos também, vamos um pouquinho dos olhos. São os olhos compostos, tá? Então, quando você observa um olho de um inseto, ele é cheio de bolinhas, tá? São chamados de omatídeos. Também não é importante, é só para saber, tá? Então, cada omatídeo desse vai servir como um olho, uma parte do olho, tá? Por isso que é difícil você matar uma mosca. Por quê? Porque o olho dela é composto, tem vários omatídeos. Então, ela vai te ver primeiro que você. Isso é fato. A diversidade do grupo, dos insetos. Então, todos aqui são insetos. Ó. Todos têm 6 pernas. Todos têm 3 pares. Ó. Todos. Pequeno, grande, médio. Tudo. Tá? Nem todos têm asas, tá? Como eu tinha dito. Tá? Mesmo na fase larval, tem as 3 pernas distintas. Tá? Oi? Alguém? Bom, vamos lá. Não, acho que só mexeram no microfone tá. sem querer. Tudo bem, vamos lá. Continuando. Agora vamos falar dos crustáceos, pessoal. Um pouquinho diferente. Tá? Então, a divisão dos crustáceos, ela é um pouco distinta dos insetos. Por quê? Porque eu vou ter o abdômen aqui no fim. Tá? E essa peça aqui, ó, ela é fundida, ela é uma peça só. Tá? Que é o que a gente chama de cefalotórax. Então, é céfalo da parte da cabeça fundida com tórax. Tá? Então, ó, é uma
coisa só. Tá? Diferente dos insetos, que eu tenho 3 partes bem distintas, então são bem separadas. Aqui houve uma fusão, né, uma solda entre essa região da cabeça e a região do tórax, que é o que a gente chama de cefalotórax. Tá? Então, já existem perguntas, às vezes, que assim, diferencie lá um crustáceo de um inseto. Tá? Uma das características, número de partes. Tá? Um crustáceo, geralmente, ele vai ter lá o cefalotórax, tá? E o abdômen. O inseto não, ele vai ter a cabeça separada do tórax, que é separada do abdômen. Tá? É bem distinto. Só para mostrar aí o jeitão deles, né, dos grandes grupos, né? Então eu tenho desculpa. Eu tenho tanto com 10 patas, com 10 pernas, né? Eu tenho aqueles que são bentônicos, que vivem presos ao substrato, então eles ficam parados, tá? Eles não se locomovem, não tem como sair daquele ambiente, tá? Então a vida dele é toda aqui, nesse espaço, tá? Então ele se fixa num local, existe a liberação dos gametas aqui, uma larva sai, cai no ambiente, esse ambiente ela para e se fixa ali e continua a vida dela ali. Tá? Eu tenho alguns que são terrestres, tá? Então eles vivem no tatuzinho de jardim, por exemplo, é um crustáceo, tá? Terrestre. Tá? Então a gente vive pegando aquele tatuzinho que enrola ou aquele outro que é mais retinho, que é esses bichos aqui, e são crustáceos também. Então não são exclusivamente marinhos, tá? Então boa parte é marinho, mas eu também tenho alguns terrestres, tá? Aqui eu já tenho um aracnídeo, que eu vou ter 8 pernas. Então, são 4 desse lado e 4 desse lado. Professor, mas não é 10, ó. Isso aqui não é perna, tá, pessoal? Tá? Isso aqui é pedipalpo. A divisão em 2 partes também, da mesma forma que os crustáceos. Ó. Então, o abdômen e o cefalotórax. Ó. Uma peça só fundida, onde eu teria o tórax e a cabeça aqui, ó, onde eu tenho os olhos. Tá? Bom, por que não são 10? Vamos lá, vamos voltar para a coisa aqui. Essa parte aqui, tá? Ela não é uma perna. Tá? Ele é um apêndice que esse inseto tem, que esse aracnídeo tem, né? Que ele vai utilizar, no caso das aranhas, tá? Isso vai servir como dimorfismo sexual. Então, esse dimorfismo, tá? Vai servir para quê? Para mim determinar quem é o macho e quem é a fêmea. Tá? Alguns exemplares aí. Tá? Então, ácaros, aquele que vive no nosso travesseiro, que causa alergias, é esse bicho aqui, ó. Tá? Carrapato, olha lá, ó. É só contar, ó. 2, 4, 2, 4. 8 pernas. Escorpiões, da mesma forma, tá? Ele tem 2, 4, tá? Aranhas, nem precisa falar, né? Que são 8 pernas é aranha, né? Opilhão, isso aqui também é um aracnídeo, tá? Tem pergunta? Sim. Como se livrar dos ácaros? Como se livrar dos ácaros? Boa. Pessoal, ácaro é meio complicado porque a gente não enxerga primeiro. Né? Então é um bicho muito pequeno. Né? Então, assim, ele é perceptível? Quando está em grande quantidade. Em pequenas quantidades, ele é quase imperceptível. O que causa alergia, na verdade, não é o ácaro em si, tá? É a troca de pele dele. À medida que ele vai crescendo, ele vai descamando, ele vai tirando, O que acontece para o crescimento de um animal desse aqui? Qualquer um deles.
ele cresce, o exoesqueleto quebra e o exoesqueleto se monta por baixo. Tá? Então, quando ele vai trocar de pele, vamos dizer assim, né, de exoesqueleto, ele vai se formar por baixo da antiga. Então, para ele crescer, ele precisa estourar essa camada externa. Quando ele estoura, ele sai, né? E essa parte é que causa as alergias. Tá? Como fazer isso? Arejar muito a casa, né? E sempre que puder, colocar travesseiro, roupa de cama, essas coisas no sol. Tá? Para quê? Para que esse material seja removido, né? Seja retirado e fazer a limpeza o máximo de vezes possível do travesseiro, por exemplo. Nossos piores focos de ácaro são os travesseiros. Porque ninguém troca o travesseiro todo dia, né? Roupa de cama a gente ainda troca direto e tal. Travesseiro, a fronha, alguma coisa do travesseiro, a gente também costuma trocar. Mas a periodicidade não é tão grande, né? Então, o travesseiro, a gente compra um travesseiro e passa um bom tempo com ele, né? Então, ninguém lava o travesseiro toda semana, por exemplo. Tá? Então, esse ponto é onde ele vai utilizar como local de vida ali. Né? Tem mais perguntas? Tem uma sobre exoesqueleto. Ó, é um tipo de casquinha dura, não é? Isso. Porque boa parte dela é composta de carboidrato? Sim, na verdade é composta por quitina. Tá? Então, é o mesmo que a gente tem um pouco na unha. Tá? Só que a dele é toda quitina. Tá? Então, essa realmente é uma proteína. Então, essa quitina que forma esse endurecimento, que causa essa capacidade dessa proteção mecânica para esses animais. Tá? Então, essa produção, ele vai sendo constante, né? Então, à medida que ele vai se alimentando, ele vai retirando isso do ambiente e vai sintetizando isso. E quando ele precisa crescer, ele substitui. Tá? Cupim, por exemplo, né, é um grande problema. Então, em algumas regiões são problema muito grande, na verdade. E uma das maneiras de se fazer o controle é com a inutilização da formação de quitina. Então, você oferece para o inseto, no caso aí dos cupins, uma substância chamada de hexafluomuron, tá? Também é o nome só para curiosidade, tá? Que ela é um inibidor da formação de quitina. Então, o organismo dele para de sintetizar, para de produzir quitina. E como ele tem que crescer de dentro para fora, tá? O nosso corpo, o nosso esqueleto, vamos fazer uma analogia, né? O nosso esqueleto ele cresce internamente, o osso cresce dentro. No caso deles, a parte dura é fora, nossa parte dura é dentro, certo? O que acontece? Se ele não consegue sintetizar a parte dura para fazer a muda, ele morre dentro do corpo antigo. Tá? Então, você imagina que ele se alimentou, então ele cresceu. Ele tem que expandir. Né? O nosso osso, ele expande internamente. Então, a criança nasce com o osso pequenininho, quando ele chega na fase adulta, o osso é grande. Certo? Eles têm que fazer um processo parecido, só que é externamente. Ele está crescendo internamente. Ele precisa expandir. Se ele não consegue quebrar essa parte, produzir uma nova, ele não cresce. Então, ele é jogado dentro da casca antiga. Tá? Então, é dessa forma que é um dos fundamentos para o tratamento de cupins. Oi? Adriano, fala um pouquinho mais, porque estão confundindo o exoesqueleto com a troca da pele da cobra. Tá. Tá bom, tá. Então, diferente, olha, pessoal, diferente da troca da pele da cobra ou por exemplo, né, a gente descama o tempo todo, né? Aqui ele está formando um exoesqueleto, ele está formando uma proteção, tá?
A nossa pele, são células mortas que são destacadas. No caso da cobra, é a mesma coisa. O que aconteceu? Ela se alimentou, ela tem uma troca, um aumento corpóreo, então as células mais exteriores vão ser substituídas. Tá? Então, a célula da nossa pele, as últimas células que estão aqui na nossa pele já estão mortas, que vão causar a nossa proteção. Na cobra, a mesma coisa. Então, como ela aumentou o tamanho, o volume dela, ela cria uma nova camada de células que vão substituir aquela que está sendo trocada. Aqui, não. Aqui ele forma um exoesqueleto com quitina, que ele produz no corpo, para formar o quê? A nova carapaça dele, a nova proteção. Tá? Então, é totalmente diferente. Aqui, para ele crescer, ele precisa formar um novo exoesqueleto. A cobra, as células que estão por último, que vão ser trocadas, já são células mortas, já são células que vão ser eliminadas mesmo. Da mesma forma que a gente elimina a célula o tempo todo. Tá? Deu para... Acho que sim. Disse que sim, que agora foi. Legal, então. Beleza. Continuemos. Caranguejo de ferradura. Isso aqui é só para curiosidade, tá? No caso aí de... usado na medicina, né? O sangue dele é dessa cor mesmo, tá, pessoal? É azul. Ele é da família nobre, sangue azul. Né? E o que acontece? Para que é utilizado esse sangue aqui? Né? Para fazer teste para antimicrobiano. Tá? Então, quando todos esses produtos que são esterilizados, né, os testes são feitos com produtos adquiridos a partir do sangue desse indivíduo aqui, que tem essa capacidade de detectar agentes microbiológicos, tá? Agentes microbianos, então bactérias, vírus, alguma coisa, eles conseguem ter o quê? Uma reação. Então, esse sangue reage à presença desses micro-organismos. Tá? Então, esse bicho ele é coletado na natureza. Tá? Vocês imaginam, assim, coletam muitos, né? Esse bicho ele é coletado, ele é extraído esse sangue, mais ou menos um volume de 30% do sangue do bicho, né? E ele é devolvido para a natureza para ele se recompor, né? É uma doação de sangue. Na íntegra é isso, uma doação de sangue. E só para vocês terem uma ideia, é uma indústria milionária isso aqui, tá? 1 litro disso aqui, desse sangue, pode chegar a 15 mil dólares. 1 litro. Tá? Então, é muito caro. Tá? E, por isso, quase levou esse bicho à extinção. Né? Por quê? Porque é uma coisa rentável. Né? Então, hoje em dia, em regiões de coleta, em regiões onde se faz essa manutenção, antes eles pegavam um bicho, drenava tudo, pegava outro, drenava tudo, né? E toca a vida. Com a diminuição das populações, hoje eles só fazem dessa forma. Então, 30% eles se tiram, né? E devolvem o bicho para a natureza para ele se repor, né? E coletar novamente. Tá? Então, quase levaram à extinção justamente por essa capacidade que tem de detecção aí microbiológica. Tá? Só para curiosidade. Bom, aqui agora a gente já passou para os quilópodes, né? Então, deixamos de ter aquelas pernas de uma forma aleatória ali, aleatória não, em pares, né? Agora, o que acontece? Então, esse bicho tem muito mais de 10 pernas, ó. Tá? Muito mais de 10 patas. Aí. Se contar aqui, nem vou contar. Tá? E são chamados de quilópodes. Tá? Por quê? Cada segmento, cada quadradinho desse aqui, ó, só vai ter um par de pernas. Tá? No slide lá, como que passei. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para mostrar. Ops, volta. Calma. Aqui. Então, a gente vai falar desses 2 grupos agora. Quilópodes com um par por segmento e diplópodes com 2 pares por segmento. Tá? Então, vou mostrar essa diferença. Tá? Então, como eu falei, cada quadradinho é um segmento. Né?
e só vai ter um par. Ó. Então, essa perna é par dessa aqui. Essa é par dessa. Tá? Então, só um por segmento. Tá? Aqui já são diferentes, ó. Já são diplópodes, tá? Que é o que a gente chama aí de piolho de cobra, né? Alguns chamam de lacrainha, né? Mas lacraia, na verdade, que é esse aqui, é Scolopendra, o nome desse bicho, né? E esse aqui são centípedes, o nome, tá? Então não tem nome comum esse aqui, tá? Vira e mexe, aparece na internet uma foto desse bicho aqui que é alienígena, que é não sei o quê, que é não sei o quê, tá? Não, é um centípedes, tá? E aqui é a Scolopendra, tá? Que é o que realmente o pessoal chama de lacraia, tá? Aparentemente, ela tem essas projeções aqui, o pessoal acha que o veneno dela está aqui, ó. E não, na verdade está aqui na frente, ó. É esses duas pernas modificadas aqui, ó, são chamadas de forcículas, né? E elas mordem dessa forma aqui, ó. Tá? Então ela tem esse modo de ação para morder. Aranhas eu tenho dessa forma e dessa forma também. Tá? Então, quando a gente chegar, a gente já fala. Então, deixa eu voltar na aranha, só para vocês terem uma ideia. Então, ó, aranhas, as quelíceras estão aqui. Ó. Escorpião, também, as quelíceras vão estar aqui. Ó, sempre na parte frontal da cabeça. Ó, tá? Que são o que a gente chama de quelícera, que é essa parte aqui. Ó. Essa aranha, por exemplo, ela teria esse tipo ela morderia, né, dessa forma aqui. Ó. Aí eu tenho as outras que morderiam assim. Tá? Então, segurariam dessa forma aqui. Ó. Tá? Essa não, essa faria isso. Mas só para curiosidade também, tá? Então, lembra do que eu falei, ó? Segmento, 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 segmento. Cada um, ó, tem dois pares, ó. Tá vendo? Duas perninhas aqui, ó. Duas perninhas. Então são dois pares. Diferente do anterior, ó. Opa. Eu só tenho uma, ó. Uma desse lado, uma desse lado. Uma desse lado, uma desse lado. Tá? Então essa é a diferença dos dois grupos, tá? Mudamos novamente. Agora vamos falar de equinodermos. Tá? Vamos dar uma adiantada aí, né? São animais exclusivamente marinhos. Aqui eu não tenho outro modo de vida, pessoal. Então só vivem no mar. Tá? Então você só vai encontrar esses bichos no mar. E podem ser de vida livre, ali no mar, né? Ou bentônicos. Bentônicos são animais que vivem no lodo, que vivem no substrato, que vivem na parte... onde eu tenho terra, onde eu tenho pedra, tá? Então são esses bentônicos aí. E a variedade é muito grande, tá? Então você tem de todo tipo, tamanho, forma, tá? Já tem um sistema nervoso também, mas é também rudimentar, tá? E também tem, muito parecido lá com os moluscos, né? Tem um órgão central que comanda todo o corpo do bicho. Tá? Sistema reprodutor. Tá? Eles têm a reprodução sexuada. Tá? O que acontece nesse caso? O macho e a fêmea liberam esses gametas no ambiente, que é o marinho, né? Que é o aquático, e a água faz o resto. Tá? Então, o macho libera o espermatozoide de um lado, a fêmea libera os óvulos do outro, os dois se encontram no meio do caminho, existe a fusão ali dos gametas, eles vão para o substrato, e no substrato ele se desenvolve. Tá? Importância ecológica. Tá? O que acontece? Eles são predadores muito eficientes. Tá? Então, eles causam o quê? Eles criam o equilíbrio dessa cadeia. Então, todos aqueles outros que poderiam se desenvolver uma quantidade muito grande, eles controlam essas populações. Tá?
por ser ali um predador alfa dentro daquele ecossistema, tá bom? Importância econômica, tá? São grandes, como eu acabei de falar, então são predadores, né? Então, na indústria da ostricultura, por exemplo, né, que é a criação de ostras, eles causam grandes problemas, tá? Ao ponto de se perder uma produção de um ano inteiro, se tiver uma invasão muito grande, tá, desses indivíduos. Tá? E também no comércio de aquarismo. Tá? Então, você, ao ponto de você chegar a encontrar indivíduos aí para pet, né, para utilizar em aquários, a preços de R$ 1.000, R$ 2.000, 3, 10 mil reais, dependendo do organismo e do quanto ele é raro. Tá? Então, são animais que, quem já esteve em uma loja de aquário, né, e viu uma estrela do mar azul, por exemplo, um pepino do mar amarelo, né, então são bichos bem bonitos. Tá? Importância médica. Volta. Importância médica. Muitas substâncias também para detecção de material biológico são extraídas desses animais. Tá? Então, eles acabam sendo utilizados na medicina. Tá? Então, essas substâncias são extraídas e são utilizadas para meios medicinais. Tá? É o caso aqui de patogenicidade bacteriana. Tá? Então, as substâncias que eles liberam podem servir para detecção de bactéria, por exemplo. Tá? Aí a forma dos bichos. Tá? Isso aqui são os ouriços no mar. São bichos bonitos, né? Se você pensar no ponto de vista que ele fica longe de você, ele é lindo, ó, né? Mas se você pisar nele, ele não é tão bonito assim. Tá? Então, são utilizados na culinária também. Tá? Tem pergunta? Tem sim. Professor, e as traças? Vulgo bicho da parede. Eles se caracterizam como microlepidópteras, mas é inseto, né? Isso, são insetos. É que assim, o grupo dos insetos... Espera um pouquinho, quer saber sobre a reprodução. Tá, vamos lá. Borboletas, lepidópteros, né? É que assim, o grupo dos insetos, ele é enorme. Tá? Então, só vou citar alguns. Então, coleópteros são os besouros. Lepidópteros são as borboletas e mariposas. Isópteros são os cupins. Blatárias são as baratas. Tá? Apídeos, então, tem muito. Tá? Moscas são dípteros. Tá? Então, o caso das borboletas, das mariposas, tá? São os lepidópteros, e no caso aí chamado de microlepidópteros, porque são pequenos, né? O que acontece, pessoal? São insetos da mesma forma, tá? Tem um ciclo de vida muito variado, tá? Então, essa traça de roupa, por exemplo, tá? O ciclo de vida dela vai estar condicionado à temperatura, por exemplo. Tá? Então, a gente já fez teste em laboratório de um animal a 20 graus desenvolver em 30 dias. Um animal a 28 graus se desenvolver a 10 dias. Tá? Então, isso vai variar bastante do ambiente. Tá? Reprodução. Macho e fêmea, encontro, existe a cópula, né? E essa cópula, a fêmea vai depositar os ovos em algum substrato. Seja ele uma planta, seja ele uma roupa, seja ele ou qualquer outro lugar, um canto de parede, né? Controle, pessoal. São bichos complicados para controlar, no caso da traça, principalmente, né? Existem armadilhas feromônicas, ou seja, você estimula a partir de uma comunicação química a atração desse bicho. Esse feromônio é colocado numa placa de cola, né? Então você tem a placa, você coloca o feromônio aqui no centro da placa e eles são atraídos para essa placa. Então, todos que sentirem esse cheiro vão vir nessa placa. E fica colado lá. É uma forma de controle mecânico a partir de feromônio. Ou uma intervenção química, que é o que geralmente se faz. É uma detetização, né,
essa população que for atingida com esse produto morre, e esses produtos hoje, os seguros, né, os que são profissionais, eles têm um residual. Tá? Então, por quê? Você mata o adulto, mas se o adulto já fez a postura lá dos ovos, eles vão eclodir um tempo depois, certo? Então, esse tempo depois, esse produto ainda está atuando. Tá? Então, eu tenho produtos hoje no mercado que atuam por 6 meses, por exemplo. Né? Então, ele tem uma permanência, né, uma prevalência no ambiente de 6 meses. Né? Então, enquanto dentro dos 6 meses, enquanto estiver nascendo, assim, um ovo escapou do tratamento, botou ovo de novo, vai demorar mais um pouco, nasce os filhotes, quando entrar em contato com o produto, ele vai morrer novamente. Ele vai continuar tendo atuação durante esse período. Tá? Eu espero ter ajudado aí. Vamos continuar. Então, na culinária, tá? Isso aqui, ele é uma iguaria lá no... Quem for ao Rio Grande do Norte, existe essa iguaria lá. Né? No Nordeste tem bastante. Tá? E o pessoal, eu já comi, gostei, não achei ruim não. Só para mostrar novamente aí, ó, estrelas do mar, né? Então, como eu tinha dito, para usados como pet, né? Usados, você imagina ter um aquário com um bicho desse aqui dentro do aquário, é uma coisa muito bonita. E gira em torno daqueles preços que eu falei lá. 5 mil, 6 mil, já vi bicho desse aqui de 10 mil, né? Mas, gosto é gosto, né? Aqui, desculpa, então, só para exemplificar, né? Isso aqui é um grupo dentro dos equinodermos, né? São os ouriços do mar. Outro grupo, as estrelas do mar. Aqui são chamados de serpentes, não é uma estrela, tá? Parece uma estrelinha do mar aqui, mas são serpentes do mar, tá? Que é outro grupo dentro de equinodermos. Então, é a mesma coisa de insetos. Então, dentro de inseto, como eu falei, tem o coleóptero, tem o lepidóptero, tem outros grupos. Então, são subdivisões dentro do mesmo grupo. Tá? Então, isso aqui já é um outro bicho, não é uma estrela do mar. Tá? Isso aqui é um ofiuroide, tá? Ofiurus. Né? É chamado de serpente marinha, serpente do mar. Tá? Assim como as bolachas da praia. Tá? Também são chamadas aí, também são do grupo, mas são de forma diferente. Mas todos lembram uma estrelinha. Né? Tá? E os pepinos do mar, que também faz parte desse mesmo. Né? Isso é uma iguaria no Japão, eles comem esse bicho. Tá? É uma coisa que é muito utilizada na culinária deles. Nunca comi. Né? Dizem que é borrachento, parece que está mastigando sola de chinelo. Né? Mas, quem sabe um dia. Né? Eu acho que por hoje... tem mais um grupo ainda, que são os crinoides, tá? São chamados de lírios do mar, tá? São esses bichos, parece uma flor, mas na verdade é um animal, tá? Então ele se fixa no ambiente, né? E aqui ele vai coletando o alimento dele. Então passam essas garrinhas, parecem umas garrinhas assim, ó. Tá? Então, eles coletam o alimento, né, o fitoplâncton, ou o plâncton que passa por aqui, eles conseguem coletar e se alimentar dessa forma. Tá? Eu acho que era isto por hoje. Perguntas, se tiverem, podem fazer. Deixa eu ver. Deixa eu entrar no chat agora. No chat. Bicho na parede. Bom, pessoal, acho que era isso. Tá? Espero ter ficado bem exemplificado aí, né? À medida que foi aparecendo problema, foi aparecendo dúvidas, eu fui tentando elucidar, né? E se tiver alguma pergunta ainda, vamos dar uns minutinhos aí, vamos tentar esclarecer. Obrigado.
uma dúvida, vamos lá. As águas vivas como quinoides? Não, água-viva é um outro grupo. A água-viva foi da aula passada. A água-viva ela faz parte de um outro grupo, tá? A água-viva ela não está... o que acontece? Ela não tem características para ser... para estar em equinodermos, tá? Então ela é muito mais basal, ela é muito mais primitiva do que os equinodermos, tá? Então, para ser um crinoide, né, ela teria que ter outras características, tá? Vamos lá. Esse tipo de planta tem alguma ligação com botânica? Não é planta, ele é um bicho, tá? Então parece muito uma planta mesmo, né? É aquilo que eu estava falando, né? Parece demais uma planta, mas ele é um bicho, tá? Ele é um animal. Então ele é do reino animal, não é o reino plantae, tá? Sim, esses slides vão lá para o Saulo está gravando a aula, isso vai lá para o Classroom, sim, tá? Nenhuma delas, todas parecem plantas, mas não são crinoides, são bichos. Por mais que ela fique fixa ali, né, numa pedra, no solo do mar, ali na parte bentônica, no barro, no lodo, eles são animais, não são plantas, tá? Eles não conseguem fazer fotossíntese, então por isso que eles têm que caçar o alimento, tá? Por isso que eles têm que pegar o alimento. Eles não tem cromatóforos, não tem assim, cloroplastos para fazer a fotossíntese, tá? Então ele não consegue fazer. Se ele não coletar alimento, ele morre, tá? Então a planta não, a planta se tiver disponibilidade de luz, um pouco lá de coisa que ela pega de substrato, ela se vira, né? Eles não, eles se tiver a privação de alimento, morrem, tá? Bom, galerinha, acho que então é isso, né? Pessoal, acho que o Saulo desliga, corta a nossa comunicação aí. E um bom sábado a todos, né? E até a próxima aula aí, a próxima aula do professor. Deixa eu ver quem é o professor de semana que vem. Eu acho que é botânica a próxima aula, se eu não me engano.